Vamos conversar agora sobre dashboards. Antes disso, vejamos uma definição. Então, um dashboard é uma exibição visual das informações mais importantes necessárias para alcançar um ou mais objetivos. Esse detalhe aqui é bem interessante, porque todo dashboard tem uma missão. Ele precisa responder uma pergunta. Então, normalmente ele é consolidado, organizado em uma única tela, para que as informações possam ser melhor monitoradas, né? Para que a gente consiga facilmente encontrar as respostas que a gente precisa. Obviamente, isso aqui não é 100% verdade, não é lei, porque você pode ter variações disso, você pode ter uma barra de rolagem, desde que você cumpra a sua missão principal, que é normalmente entregar respostas de maneira rápida. Então, existem alguns tipos de dashboards. Vejamos alguns deles. A gente tem, por exemplo, o dashboard estratégico. Esse aqui é utilizado pelos tomadores de decisão. Então, normalmente, são utilizados para monitorar oportunidades de negócio. Então, a gente utiliza medidas de alto nível. E a ideia é justamente você observar para o futuro, você monitorar questões, tendências futuras. E, obviamente, estar preparado para qualquer tipo de imprevisto e saber tomar uma decisão estratégica em cima disso. A gente tem também o dashboard operacional. Esse aqui é utilizado principalmente no monitoramento de operações. Então, ele é mais dinâmico, ele é mais imediato. Por exemplo, aqui informações de vendas diárias. A gente tem o dashboard analítico. Esse aqui requer um contexto adicional. Então, normalmente a gente trabalha com comparações, com histórico, com avaliações. E um detalhe importante é que ele é altamente interativo. Então, a ideia é que justamente você investigue o dado, que você faça filtros, que você selecione, que você compare. Ele é um pouco mais interativo do que os demais. Vejam esse exemplo aqui. Esse seria ainda um outro tipo, um dashboard informativo. Lembra que a gente conversou sobre que humanos gostam de humanos e também animais? Então, nesse exemplo, a gente tem claramente um leopardo enorme chamando a nossa atenção. E provavelmente essa foi a primeira coisa que você observou. A gente, em segundo lugar, talvez tenha sido o mapa de calor à direita ou o próprio título para entender por que existe um leopardo enorme na nossa frente. Então, o objetivo principal desse dashboard é justamente te informar alguma coisa, te trazer um dado importante, mas normalmente ele é bem mais pontual. Então vejam que o texto por si só, o mapa lá no canto superior direito, eles passam quase despercebidos. Vejamos aqui uma aplicação prática nos dashboards, tá? A gente tem um dashboard na esquerda que tem alguns KPIs, alguns valores grandes, barras que estão todas mais ou menos da mesma cor. Ali no dashboard da direita, no exemplo da direita, a gente tem uma série de números ali em cima. Quando a gente observa o mapa de calor desses caras, a gente vê que o que teve mais contraste, os números maiores, as cores mais fortes, justamente foram as que chamaram mais atenção. Então a gente já até viu esses exemplos anteriormente ali, mas agora observando mais de perto, vejam que o que fica bem evidente aqui são justamente os KPIs lá em cima, as cores mais presentes, né, as áreas pintadas mais presentes, e alguns caras passam até despercebidos. Agora, falando um pouco mais sobre cores, vamos entender esse universo super importante quando a gente pensa na criação dos nossos dashboards. Antes disso, vamos entender quais grupos de cores existem, né? Que tipo de cores que a gente pode utilizar. O grupo de cores sequencial, por exemplo, a gente ordena do menor para o maior, ou o inverso. E a ideia é justamente você estabelecer uma escala. Então, quanto maior, mais escuro ou mais claro. O grupo de cores divergente, ele justamente tenta focar nos dois extremos. E a gente tem um ponto médio que ele é neutro. Então, por exemplo, se eu estou observando lucro versus prejuízo, eu quero chamar atenção para o lucro, mas eu também quero chamar para o prejuízo. Aquele cara que teve um lucro baixo, um prejuízo baixo, talvez eu não queira chamar tanta atenção. Então, esse dashboard divergente ele é bem interessante para trabalhar com esses dois extremos. A gente tem também o grupo categórico. Aqui a ideia é você enfatizar o contraste. Então, normalmente, quando a gente está fazendo uma comparação individual, onde o elemento ele precisa ser diferenciado de outro. Então, a gente pode utilizar esse categórico. O ressaltado, você justamente quer chamar uma pequena atenção para algum item, mas não quer fazer com que essa atenção seja um alerta. Assim como a gente tem o grupo de cores de alerta, que é justamente a ideia de chamar a atenção, de ter um impacto bem grande. Lembra que a gente viu lá no nosso primeiro encontro, nossa primeira parte do encontro, sobre o impacto das mensagens? Seria mais ou menos isso aqui. Vejamos alguns exemplos aqui. Então, por exemplo, o grupo de cores divergente.
onde a gente quer chamar atenção para os dois extremos. Então, quem está com o lucro perto de zero, a gente está pintando de laranja. Quem está com o lucro bem alto, a gente está pintando de azul escuro. Então, comparando aqui no mapa, fica ainda mais interessante de observar essa aplicação de cores. Nesse segundo exemplo, a gente tem o grupo categórico. Então, vejam que aqui eu quero chamar atenção justamente para as três categorias que a gente tem no nosso gráfico. Então, todas as subcategorias de material de escritório eu estou pintando de uma cor. Todas as subcategorias de imóveis eu estou pintando de outra cor. E assim por diante. Então, eu quero agrupar a informação. Lembra que o agrupamento era um dos atributos de pré-atenção? Esse é o que estamos utilizando aqui. Um detalhe importante quando a gente fala em cores é observar que 5% da população mundial é atingido pelo daltonismo, segundo o Conselho Federal de Medicina. Então, isso aqui não é um teste, tá? A gente não precisa tentar interpretar o que está no círculo ali. Aqui seria uma simulação de alguém que tem uma visão normal, né? Comparado a alguém que tem deuteranopia, protanopia, enfim, os principais tipos de daltonismo. Vejam aqui no espectro de cores como que uma pessoa com protanopia veria, né? Então, quando a gente compara ali o verde com o vermelho, justamente a gente vê que na protanopia e na deuteranopia são cores bem parecidas, né? Então, é importante saber utilizar bem as cores. O detalhe importante é que a Tableau já traz para a gente cores que são mais interessantes, que atingem um grupo maior de pessoas. E daí você, na hora de desenvolver isso no Tableau, não precisa se preocupar tanto com isso do que se você estivesse fazendo isso do zero, né? Um outro detalhe importante é sobre a percepção da cor, porque a percepção da cor ela é relativa, ela não é absoluta. Então, quando a gente olha para essa imagem, claramente parece que o quadrado mais à direita ele é mais claro do que o quadrado mais à esquerda, mas na verdade não é isso que acontece. Todos os três quadrados têm exatamente a mesma cor. Então, exatamente o mesmo RGB. Então, por isso que é importante a gente fornecer um fundo consistente. Seja ele branco, seja ele preto, mas é importante que esse fundo seja consistente, para que não cause uma ilusão de ótica e não atrapalhe a forma como a gente interpreta esses gráficos, esse dashboard.